Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a Polícia Federal fecha o cerco cada vez mais sobre Bolsonaro e esta é uma semana decisiva. Na semana que entra, Bolsonaro vai ter que se explicar no caso do escândalo da vacinação e a Polícia Federal, nesse e em outros casos, se preparou nos últimos dias para rebater as explicações que Bolsonaro pretende dar. Mas, na verdade, o cerco da Polícia Federal e do STF sobre Bolsonaro tem proporcionado uma alteração completa nos planos políticos do bolsonarismo. Na verdade, a Michele Bolsonaro e o próprio Bolsonaro planejavam uma agenda de viagens pelo país, planejavam usar a CPI para desmoralizar o governo e se recuperar da desmoralização do 8 de janeiro. E essa CPI, na verdade uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito que terá senadores e deputados, ela acabou se tornando um risco para o bolsonarismo, não só pela culpa evidente que o bolsonarismo tem, mas também por conta de que o governo fez uma manobra ali no Senado, onde tem mais força, e conseguiu maioria nessa CPI, ao ponto de que a oposição já tenta adiar a instalação da CPI e apostar tudo na CPI do MST, que tem um potencial basicamente fraco, não tem muito o que falar, vão tentar fazer algum showzinho, preparar a campanha eleitoral, mas é a quinta CPI convocada contra o MST no Congresso Nacional, então realmente não deve haver muita surpresa. Mas surpresa mesmo pode ocorrer amanhã, terça-feira, quando Bolsonaro vai finalmente ser ouvido no caso do escândalo dos cartões de vacinação falsificados em uma ação que inclusive envolve o Bolsonaro. A Polícia Federal acredita que tudo o que aconteceu ali em relação aos cartões de vacina foram orquestrados pelo Bolsonaro, os feitos criminosos, justamente porque o único que tinha interesse em falsificar os cartões de vacina do próprio Bolsonaro era o próprio Bolsonaro. Não se entende por que é que o Bolsonaro tenta jogar a culpa do caso dos cartões de vacinação no seu faz-tudo, tal ajudante de ordens, Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, e havia inclusive informações de que ele pretendia assumir a culpa sozinho. E essa versão não foi muito bem explicada, porque o Mauro Cid inclusive contratou um advogado especializado em delações premiadas. Seja como for, vai ser muito difícil, mesmo que o Mauro Cid queira ser o bode expiatório dessa história, vai ser difícil que esse papel dele seja aceito, que dê certo essa estratégia, por uma única razão: ele não tem aquilo que falta para o cometimento de crimes, ele não tem motivação, não é? A motivação para a falsificação de um cartão de vacinação era do Bolsonaro, porque ele não queria se vacinar, não queria que a filha se vacinasse. De alguma maneira o próprio Bolsonaro se convenceu de que não devia se vacinar e ele queria o cartão dizendo que ele se vacinou para entrar nos Estados Unidos. Ou seja, o Bolsonaro ele demonstra um nível de burrice muito além do que se esperava, porque todo esse escândalo que está
sobressaindo por aí, nesse caso dos cartões de vacinação, é um escândalo que o Bolsonaro não precisava dele, né? Bastava ele tomar uma picadinha no braço ali, dar uma picadinha no braço da filha dele, não é? E ele poderia entrar com a família nos Estados Unidos, mas ele não queria se vacinar, até porque isso significava um recuo dele em seu discurso político. E por causa disso ele arrumou um esquema criminoso que pode realmente complicar a sua vida. Mas como a gente pode ver, o nível de denúncias contra Bolsonaro está se acelerando. Veja que nós tivemos a vacina, logo em seguida veio o caso da vacinação, veio o caso do cartão corporativo. No domingo estourou um escândalo de que o Bolsonaro sumiu com 19 toneladas de bisteca. Ele comprou, o governo Bolsonaro comprou 19 toneladas de bisteca para distribuir entre indígenas. Não se entende por quê. Na verdade, os indígenas iam querer toda essa bisteca, mas a bisteca acabou sumindo. Isso foi no domingo. Chega na segunda-feira, hoje, dia desta locução, vem a público que também houve compra de calabresa e sardinha para colocar na cesta básica dos Yanomamis, coisas que eles não comem, né? Não se imagina, eles são totalmente naturalistas, não é? São indígenas, eles vivem da terra, do que a terra dá, vivem de alimentação, de outro tipo de alimentação, e também não há, inclusive, confirmação de entrega tanto da calabresa quanto da sardinha na cesta básica. Houve recomendação de que isso não fosse comprado para os Yanomamis, e essa recomendação foi ignorada. Então é um escândalo por dia. O caso da Michelle Bolsonaro é muito sério e faz o seguinte com o casal Bolsonaro, porque havia um plano do partido do Bolsonaro de usar a Michelle como substituta do Bolsonaro, caso ele fique inelegível. Ele indicaria aos eleitores dele que não o abandonam, ele indicaria a Michelle como a sua sucessora, por assim dizer, mas a Michelle já está ficando inviável devido à quantidade de escândalos em que ela se meteu. Gastava muito dinheiro, e era dinheiro público, e usou um esquema suspeito de uso de laranjas, né, para pagarem os gastos dela. Então a Polícia Federal realmente, juntamente evidentemente que com o STF, a Polícia Federal está pegando pesado com Bolsonaro. Agentes da Polícia Federal inclusive estão viajando à Europa para avaliar corretamente as joias que o Bolsonaro tentou roubar, não é? E o que se diz cada vez mais é que isso é só o começo. Nós vamos ter meses e meses, talvez anos, de escândalos renitentes contra o Bolsonaro, explosão de escândalo após escândalo, e a Polícia Federal parece está sendo direcionada para realmente conseguir provar os crimes do Bolsonaro. E no caso desse cartão de vacinação, uma série de diligências foram feitas desde que o Bolsonaro sofreu busca e apreensão na sua casa, e essas diligências vão impedir que ele tente jogar a culpa no Mauro Cid, no seu faz-tudo, ex-ajudante de ordens. Então ele tinha já essa intenção de empurrar a culpa por tudo aquilo no auxiliar, mas a Polícia Federal já tem como rebater várias desculpas que o Bolsonaro está dando. E tudo isso acontece num momento em que o Bolsonaro tinha planos de retomar a iniciativa política, e tudo isso foi abortado
Veja que as viagens não aconteceram. A Michelle tem feito viagens tímidas. Era para ela começar a viajar 2 meses atrás e os escândalos foram se sucedendo. Veio o escândalo das joias. Ainda assim ela queria retomar as viagens. Aí veio agora o escândalo do cartão. Então realmente o cerco se fecha muito mais rapidamente do que se esperava em relação ao Bolsonaro, e a atuação da PF em relação a provar as acusações contra o Bolsonaro se acelerou muito, e amanhã nós vamos ter um dia muito ruim. Na verdade, esta semana está sendo vista como uma semana muito ruim para o bolsonarismo e para o Bolsonaro, devido a vários depoimentos dos envolvidos no escândalo da vacinação, inclusive do próprio Bolsonaro, mas isso é só a ponta do iceberg. Veja que o Bolsonaro, inclusive, ele teve que desistir do evento em Portugal de extrema-direita. Ele e Donald Trump seriam homenageados pela extrema-direita portuguesa, e tudo isso foi por água abaixo, porque o Bolsonaro não pode sair do país. Bolsonaro está proibido de deixar o país. Ou seja, finalmente parece que a justiça vai ser feita, e eu quero compartilhar com você algumas matérias aqui que corroboram isso tudo que eu estou falando. Durante o governo Jair Bolsonaro, Marcelo foi demitido em janeiro deste ano. A Polícia Federal foi às ruas pela manhã para cumprir os mandados de busca e apreensão contra Marcelo Vieira. Ele tinha como função analisar e decidir o que poderia ou não ser aceito como presente para o acervo privado presidencial. Vieira já tinha prestado depoimento à polícia no mês passado e se comprometido a entregar o telefone, o que não aconteceu. O advogado de Marcelo Vieira disse que ele se surpreendeu com a operação, pois demonstrou colaboração com a polícia durante as investigações. A ação da PF ocorre no âmbito das investigações sobre as joias sauditas que foram trazidas ao Brasil ilegalmente pelo governo Bolsonaro. O conjunto, avaliado em 16 milhões e meio de reais, foi apreendido pela fiscalização do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em outubro de 2021. Qualquer bem cujo valor seja superior a $1.000 precisa ser declarado à Receita Federal, o que não ocorreu no caso das joias. Como você vê, o cerco se fecha em várias frentes, e aqui a notícia sobre o roteiro que a Polícia Federal vai seguir para confrontar o Bolsonaro sobre a fraude em cartões de investigação. A PF traçou o roteiro de perguntas que fará a Bolsonaro no depoimento de amanhã sobre a falsificação de certificados de vacina. Além de confrontar o Bolsonaro com dados que reforçam que ele teria conhecimento sobre as falsificações, a Polícia Federal quer saber se ele tem alguma relação com movimentações financeiras do seu ex-ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, para pagar as despesas de Michelle Bolsonaro. Ao cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do ex-braço direito de Bolsonaro, a Polícia Federal encontrou $35 mil. E, segundo as investigações, os valores teriam sido sacados de uma conta do tal Faz Tudo de Bolsonaro, lá em Miami. A operação teria ocorrido durante uma viagem que ele fez aos Estados Unidos no fim de março. A Polícia Federal tentará esclarecer se Bolsonaro ou qualquer pessoa de sua família podem ter se beneficiado com os valores movimentados nas contas de Cid. E outro foco de investigação é o depósito de 400 mil feito na conta do militar. Então vocês veem que isso aí já ultrapassa o caso das joias, está se misturando tudo, porque realmente é uma quantidade muito grande de fatos que o Bolsonaro tem que explicar. A Polícia Federal está perto, inclusive, de explicar a fixação do clã Bolsonaro por dinheiro vivo, né? O colunista do UOL, Chico Alves, diz que a Polícia Federal está perto de esclarecer os motivos de os Bolsonaro e assessores sempre usarem dinheiro vivo em transações, como no caso de depósitos feitos por Mauro Cid e a Michelle Bolsonaro.
abre aspas, se isso não é um escândalo, é o ponto mais grave dessas investigações de dinheiro vivo da família Bolsonaro desde os 51 imóveis. Esperamos que desta vez haja uma resposta sobre qual motivo da família Bolsonaro temer o sistema bancário. A suposição é de que nós supomos as respostas, mas a Polícia Federal está muito perto de ter a certeza de responder essas questões. A reportagem analisou que Michele precisa ser investigada e responder sobre as movimentações financeiras, ou seja, a Michele como candidata no lugar do Bolsonaro vai ficando bem difícil. Outra matéria dá conta de que o inquérito da PF sobre fraudes em cartão de vacinação entra em semana decisiva. 4 suspeitos de integrar o suposto esquema de inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde vão ser ouvidos nessa semana, inclusive o próprio Bolsonaro. Eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.